Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo, né? E eu vou passar aqui uma palavra e explicar um pouco. Não dá para se alongar muito, né? Que os vídeos tem que ser um padrão, né? Porque se é uma pessoa muito longa, o pessoal nem assiste. Mas eu vou passar aqui, tá bom? Diz assim: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Aliás, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da salvação, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do diabo maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Aqui é Paulo que está falando, né? Então, nós temos que... A nossa luta, aliás, aqui não é contra o sangue e a carne, mas a nossa luta é contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade. E Paulo aqui, ele exortou, né, dentro da palavra agora, como se deve agir, como se deve andar. E ele fala aqui já das armaduras e coisa e tal de Deus, né, que está escrito aqui, ó: estar firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ó, cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a primeira coisa que o cristão tem que ter é falar a verdade. Não pode mentir. A mentira provém do diabo, e o diabo nunca se firmou na verdade. Então, é preciso que o verdadeiro cristão, se firme na verdade, para que seus lombos sejam cingidos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela é a pregação, né, na pregação do Evangelho. Então, ela é na pregação do Evangelho da paz. Então, essa é a couraça da justiça, a preparação do Evangelho, aliás, da paz. Então, nós precisamos estar aqui cingindo os nossos lombos com a verdade. Nós precisamos
perdão. Precisamos aqui vestir a couraça da justiça e que realmente nós possamos resistir. Tem que ter a couraça da justiça, a preparação do Evangelho, né? É a pregação do Evangelho, é o buscar pela palavra de Deus, a estrutura espiritual, o alimento para o espírito dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que alimenta o espírito, fortalece o espírito, juntamente com a oração também, né? E ela é a água, também a palavra é a água sobrenatural, não a água de lavar, regar, etc. Mas a palavra então ela é espiritual, né? Que é a água que quando o homem recebe dentro de si, a palavra, ela limpa o coração do homem, ela lava o coração do homem, deixa ele inteirado daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. E aí ele pode receber Jesus como Salvador, receber o Espírito Santo e passar e ter os frutos do Espírito que eu estou falando aqui, né? Porque, aliás, os frutos do Espírito estão na outra página. Mas é necessário que o cristão esteja bem atento sobre tudo isso, né, que eu estou falando aqui, tomando sobre si o escudo da fé. Então a fé é o escudo nosso. A fé afasta o diabo de nós, porque pela fé nós sabemos que Deus faz justiça por nós com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno, né? Então, pela fé, nós neutralizamos os dardos inflamados do maligno, a ação de Satanás, do diabo, contra a nossa vida. Então, é com a fé, precisamos da fé. Fé é uma coisa essencial na vida do cristão. Se não recebe, que sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, né? Mas pela fé nós fazemos coisas que sobrenaturais acontecem. Então a fé é digamos assim, um firme fundamento dentro da palavra, que nós possamos usar da fé para a nossa vida toda, né? Em tudo, a fé, né? Porque hoje em dia você falar em fé, a pessoa, eu tenho fé, mas até a gente que prega a palavra, às vezes quando você vê, está titubeando em fé, porque você fala uma coisa e você está vendo, passando 10 na tua frente diferente, aí você fica olhando, né? Mas a fé não tem. Deus vai sondar o teu coração, vai ver se tem fé, se tem sinceridade, se tem dentro dele, da pessoa, os princípios aí que precisa ter dentro da palavra. Então, quando fala de fé, a fé é digamos assim, um escudo também contra o diabo, né? A fé. E apaga todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo? É tudo ligado, fé, palavra e por diante. A fé e a palavra vai te dar todo esse contexto que eu li aqui, para você viver numa direção certa dentro do Evangelho, ou em retidão dentro da palavra. Então a fé, né? A fé e também o capacete da salvação. O capacete da salvação é que nos livra dos dardos inflamados do diabo também, que é a palavra de Deus, né? E orando, diz a palavra aqui,
orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e suplica por todos os santos. Então, é a palavra de Deus, a base de tudo para o cristão, para ele ser livre de toda a maldade de Satanás e seus demônios, é a fé e a palavra de Deus. A fé e a palavra. Essa é a base para nós andarmos com Cristo, andarmos com Deus em retidão. Então, a fé e a palavra, está dizendo que é a fé e a palavra ali, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está vendo? Como ela é ligada a fé e palavra. As duas, elas geram tudo isso que eu estou lendo aqui. A fé e a palavra gera tudo isso que eu estou lendo, que é contra Satanás, é contra as ordens espirituais da maldade, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra a pessoa, às vezes, que até te ofende ali, mas está um demônio nele lá que está te ofendendo, não é nem ele. É assim que acontece. Muitas vezes você vai lá, o cara está blasfemando, você repreende, o diabo já cai lá, puff, no chão. Por quê? Porque ele não suporta a falar do nome de Jesus, do sangue de Jesus, né? Repreender ele, porque quando é um verdadeiro cristão, a luz divina está sobre ele, a graça está sobre ele, a glória de Deus está sobre ele. Então o diabo não resiste isso. E ele faz com que aquela pessoa tenha raiva de você, outras pessoas persigam você, às vezes que nem conhece a pessoa que eu falei ontem no vídeo, ou outro vídeo, às vezes nem conhece você, mas vai perseguir você, porque Satanás incute no coração dele de perseguir você, de ter inveja de você, de falar mal de você, entendeu? Mas é porque é dominado por esses demônios, ele não tem vida com Deus. O espírito está quase morto, porque não dá alimento para o espírito. A palavra de Deus é o alimento para o espírito. E a palavra de Deus, além de ser o alimento para o espírito, é a água que também mata a sede espiritual. E nos dá o alimento sólido, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a água que limpa o coração do homem, o espírito. E assim por diante, é tudo ligado. Mas a fé e a palavra é a base de tudo isso que eu estou lendo aqui. Essa é a base, a fé e a palavra. Aí vem o capacete da salvação, a couraça da justiça, mas tudo fé e palavra envolvido. Se não tiver fé e palavra, não tem nada disso aqui. E diz assim, e orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Olha, você quer falar, mas como assim no Espírito? Claro, a pessoa pode orar no Espírito em silêncio, pode orar, Deus está ouvindo, mas o diabo não sabe o que está falando, porque ele não está ouvindo tua voz, está orando no Espírito. E existe também orar no Espírito em Espírito. Pessoa que fala em línguas, se ele orar em línguas, ele ora por 10 pessoas. Não precisa orar na igreja agora, onde ele estiver em casa, dá para ele robustez espiritual, o fortalecimento espiritual, edificação espiritual, a oração em línguas. Então se ora em línguas no silêncio, no Espírito e em Espírito. Não é complicado não. Você ora no Espírito ou sem falar, e em Espírito, porque você está falando a língua dos anjos, está orando a Deus silenciosamente no Espírito e em Espírito. Então eu tinha um pregador que parava aqui em casa, no Rio de Janeiro, ele sempre falava assim: olha, João, ore aí no Espírito e em Espírito, ore em silêncio, em outras línguas, que é no Espírito, para edificação sua.
Mas eu orava, eu e ele também, orava o dia inteiro, mas quando ele se encostava, ele erguia a mão assim, que é cego que enxergava da ciência, é surdo que falava, que escutava, era gente que nascia dentro na boca, era perna mais curta que crescia, era braço mais curto que crescia, e eu vi tudo isso, inclusive eu mesmo orei e aconteceu isso. Às vezes você vai na rua, você olha assim, quando você pensa que não, já caiu um demoniado, porque a glória de Deus está sobre você, o poder de Deus está sobre você, porque você está orando no Espírito e em Espírito a Deus, só Deus ouve, só Deus entende, o diabo não entende a língua que você fala não, ele imita, ele pode até imitar, mas a língua que você fala no Espírito e em Espírito, ele não sabe o que você está falando, nem sabe o que você está orando, então você ora em silêncio, no Espírito, em Espírito, silêncio, e aí você vai se edificando a si mesmo. Você levanta a mão assim, já aconteceu isso comigo, levantar a mão assim, quando eu levanto a mão assim, onde que eu levantar a mão assim, Senhor, toca, aí cai uma fila de gente assim, às vezes 100, 50, 100 pessoas numa pancada, porque o poder de Deus está sobre você. Levanta a mão aqui, é como que levantar um fogo e espada. E tem gente, o diabo, não atribua as obras de Deus do Espírito Santo a demônios, porque você peca contra o Espírito Santo e não há perdão nem nessa terra e nem na vida por vir. Tem gente que blasfema contra o Espírito Santo sem perceber que aquilo está blasfemando contra o Espírito Santo, falando mal de quem ora em línguas, ou daquele que levanta a mão, que o Benihim mesmo, é um cara assim, ele joga o paletó aqui, mas o cara vive orando o dia inteiro, ele joga o paletó lá, que tem o poder de Deus sobre o paletó dele, que está ali já também, que ele está vestido, então derruba com 7, 8, 10, 15, 20 pessoas, até mais, entendeu? Então, não fala o que você não conhece, não fala do que você não conhece, porque é perigoso. E aqui Paulo, esse é da armadura aqui de Deus, a armadura que é necessária para nós, isso é para nossa defesa. O diabo não pode tocar em nós se nós tiver todas as armaduras aqui e de capacete de salvação, assim por diante. Mas isso tudo é baseado na fé e na palavra, na fé e na palavra, na palavra e na fé. Fora de fé e de palavra não existe nada disso aqui. E também não existe falar em línguas se você não for batizado no Espírito Santo pela fé. Isso é pela fé. Porque quando se batiza lá nas águas, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você é batizado no Espírito, batizado e que você fala em outras línguas, então é só em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tem gente que vem batizar nas águas só em nome de Jesus. Não, ela é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo nas águas é assim: você deita sobre as águas para ser batizado, você morre, o símbolo, ou dizer, o que significa que é morte e ressurreição em Cristo. Morre para o pecado e ressurreto em Cristo. Esse é o significado do batismo nas águas. E o batismo com o Espírito Santo te dá estrutura espiritual, fortalecimento espiritual. Mas tudo está baseado na palavra e na fé. Amém? Já chegou, passou até do horário de orar. Gente, eu vou fazer uma oração aqui então. Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Papai, que tenha o poder sobre os céus e a terra, o universo e tudo quanto neles há. Papai, eu peço a Ti, visita em todas as nações, tribos, línguas e povos, visita as pessoas que estão enfermas, doentes, nos hospitais, fora dos hospitais, nas casas, visita e toca em cada um, para que todos sejam curados, sejam libertados, transformados e salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.